Aqui eu não tenho a musiquinha da playlist, Priscila. Vamos lá. Isso é um teste. Tem gente chegando. Opa, boa noite. Boa noite. Vou aguardar a Priscila por aqui. Aí ela chegou. Aí, Priscila, manda aí a solicitação. Vamos lá. Tô aguardando você. Aê, Eu não tô vendo você. não tá vendo? Eu tô te vendo. Eu tô te Agora vendo. você tá vendo. Entrou. Entrou. Tá entrando, Mônica. É porque tá dando aí. É a internet mesmo. Pode perguntar ao povo, quem está vendo e ouvindo nas duas. Tá vindo, Aí, sua por tela tá favor, vindo. escrevam aqui, quem está vendo e ouvindo nós duas. Botem ok para nós duas. Vamos ver aí Gente, quem está coloca entrando. aí, por favor. Olha só, eu só não tenho a sua musiquinha do playlist. Ah, não, tava no YouTube. No meu Spotify. Pois é, não tinha. E aí eu não sei fazer aquele negócio de fixar. Eu não sei fazer. Ó, tá tocando. Show. Então, a sua tela, provavelmente no seu caso, é a internet, porque a sua tá travando. Não tá Ah, aparecendo tão bem, entendeu? a minha tá travando, eu tô vendo aqui. A sua tá travando sua tela. A Carla falou, coloca. Tá voltando, eu acho. Acho que tá voltando. E agora? Foi. Oi? Mas, Carla, eu sempre tô fazendo esse horário. Ontem também deu certo, entendeu? Tá me Então, vendo? Tô me mexendo? Eu tô congelada. tá um pouquinho congelada. Tá. Eu tô com as duas ó, internet. Eu tô com Wi-Fi e com 4G para poder uma suprir a outra. Senão, É, alguém vai ser equilibrado aí, né? É. Eu não sei fixar. É, eu acho que tá indo. Será que a gente consegue começar? O pessoal tá me ouvindo? Sim, agora tá voltando. Tá voltando? Oh, meu Voltando. Deus. Ai, até eu tô nervosa aqui. O bom é que eu já tô com a psicóloga, entendeu? Então tá. Vamos começar Foi. do começo, né? Você tinha pedido para eu me apresentar, não é isso? Isso. Isso. Então, vou fazer o seguinte: vou repetir rapidinho a minha apresentação e aí a gente prossegue. Então, para quem Uhum. não me conhece, embora eu agora esteja aqui no meu perfil, né? Mas para todos os seguidores aí da Priscila, eu sou Mônica Valiter, psicóloga e psicopedagoga e professora também, tá? Tenho 34 anos de casada, uma filha de 30 e um filho de 26. E vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho, não só do meu conhecimento, mas da minha experiência de vida também. E aí, vamos lá, Priscila. Eu começo falando mesmo do jeito que eu quiser? Sim, sim. Nosso tema hoje, gente, se você puder colocar, Mônica, porque agora eu acho que eu não, eu acho que eu consigo colocar. Eu não sei fazer isso. Eu consigo colocar. O nosso tema, gente, hoje é de vida a dois. Então, a Mônica ela vai dar uma pincelada
um pouquinho como seria essa vida a dois, o casal. E aí você pode ficar à vontade, Mônica, pode começar a falar, tá? Tá bom, tá bom. Se por acaso você quiser me interromper, pode levantar a mão e diz, Mônica, para, porque eu quero esclarecer isso, tá? Então vamos lá. Então, quando a Priscila me convidou para falar sobre Vida 2, eu fiquei pensando que quem estaria aqui gostaria de dizer assim, tomara que a psicóloga dê algumas dicas de como é para viver bem a dois, né? Faça isso, não faça aquilo, enfim. Só que eu posso até dar algumas dicas, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para entender quem são esses dois que passam a viver a dois, né? E aí eu vou voltar muito tempo lá atrás, como eu te falei, né, Priscila? Eu vou voltar lá no tempo das cavernas, né? Porque antropologicamente o ser humano, né, o homem e a mulher, têm algumas características distintas no seu DNA, no seu código genético, na sua estrutura cerebral, que faz com que eles encarem e se manifestem diferente, tá? Então, para dar esse recorte lá atrás na caverna, né? Eles tinham funções que se complementavam para quê? Para garantir a sobrevivência. No tempo das cavernas, o importante era garantir a sobrevivência. Isso significava parir, né? Ter filhos e garantir comida. Aí, Carla, comida aí na história, né? Então, assim, o homem era o caçador da comida. O homem arriscava-se no mundo perigoso e hostil, enfrentava inimigos, animais selvagens, aquela coisa toda que a gente já viu em vários filmes, né? Desenvolveu um senso de direção e pontaria para poder garantir a caça. O homem de sucesso era aquele que conseguia trazer muita comida para casa ou para a caverna, né? A autoestima do homem dependia do reconhecimento da mulher pelos seus esforços. Quer dizer, ele ficava feliz na medida que a mulher reconhecia o esforço dele de trazer comida para casa. Depois de comer, os homens se sentavam em volta do fogo, contavam história, riam, faziam brincadeiras e depois estavam exaustos porque tinham que descansar para a caçada do dia seguinte. Então, o modus operandi dos homens da caverna era mais ou menos esse. Já as mulheres eram as perpetuadoras da espécie e a guardiã da cria, né? Então, a mulher cuidava das crianças, colhia frutos e sementes, se relacionava com as outras mulheres do grupo. O seu sucesso estava ligado à sua capacidade de manter a vida em família. A sua autoestima dependia do valor que o homem dava às suas habilidades de zeladora e mãe. Desenvolveu uma capacidade de detectar perigo, porque ela estava ali sem os homens, né? Elas estavam expostas, então elas conseguiram detectar o perigo facilmente. Tinham um excelente senso de direção em curtas distâncias, porque ao primeiro sinal de perigo com a cria, elas precisavam agir e resolver, e orientavam-se por detalhes da paisagem. Sabiam identificar pequenas mudanças na aparência e no comportamento das crianças e dos adultos. Enfim, naquela época, lá nas cavernas, a família em si esperava que cada um cumprisse esse seu papel, porque assim estava garantido a sobrevivência da espécie humana, né? E aí evoluímos e chegamos ao que temos hoje. Hoje não vivemos mais nas cavernas. Para garantir a nossa sobrevivência, basta estar com a geladeira abastecida e a gente trancado na nossa casa, né? As relações humanas evoluíram e mudaram. Hoje a mulher tem um importante papel no mercado de trabalho. Quer dizer, não é só o homem que traz comida para casa, a mulher também. Mas acontece, gente, que com todos esses milhares de anos de evolução da espécie, com toda a história da humanidade, em que a mulher foi se destacando também no mercado de trabalho, os nossos neurônios ainda não se adaptaram para isso. Então, existem algumas coisas do comportamento masculino e feminino que vêm do tempo das cavernas e que a gente, às vezes, não dá muito valor a isso e a gente acaba exigindo algo da gente ou do outro que é impossível de fazer porque isso está lá no código do DNA do homem
do XY do homem e do XX da mulher. E aí eu vou trazer algumas características individuais do homem, hoje, aqui e agora, para a gente poder entender como é que isso pode interferir na vida dos, né? Na vida do casal. Então vamos lá. Vamos pensar nas características masculinas. Agora, uma observação. Eu estou falando de características bem gerais da espécie, tá? Então, isso assim, em alguns homens tem mais ou menos, da mesma maneira das características das mulheres. Porque aí depois também temos que pensar nas diferenças individuais de cada indivíduo, tá? Então, eu vou falar primeiro das características bem gerais do comportamento masculino e do comportamento feminino. Então, vamos lá. Vamos ver o comportamento masculino. A conversa do homem, ela se passa dentro da sua própria cabeça. Porque existe uma dificuldade de verbalizar no homem. Os homens têm dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eles se concentram em uma tarefa de cada vez. Eles são diretos e objetivos. Eles dominam a arte da inexpressividade, ou seja, a capacidade de verbalizar é pequena e às vezes também da expressão facial é muito mais reduzida. O homem vê os objetos e os relaciona espacialmente, como se montasse um quebra-cabeça aqui dentro. Homens priorizam busca de resultados, status, poder, objetividade. O homem valoriza o trabalho e ele se preocupa com o dinheiro, com o sustento da casa, com o bem-estar da família. E se isso está indo bem, ele está feliz, ele está realizado. E homens detestam críticas, ok? Então, características bem gerais do comportamento masculino. Viram que tem algumas conexões com o tempo das cavernas? Essa coisa da orientação espacial, que era preciso essa visão na hora da caça, né? Esse pensamento muito interno, muito silencioso. Agora vamos às características das mulheres. De novo, bem generalizadas, tá? A mulher, ela percebe um cenário maior e nota os detalhes, tá? Do cenário. Aquela coisa de ter que perceber o perigo. Então, as mulheres conseguem, pegar o cenário todo e os detalhes. A mulher prioriza a comunicação, a harmonia, a igualdade do amor, no relacionamento interpessoal. A mulher valoriza o relacionamento, a relação. Ela quer amor, ela quer romance, ela quer diálogo. Mulheres precisam de elogios e com detalhes. Não é um elogio simples. A mulher pensa em voz alta e tem uma necessidade de falar mais de 20.000 palavras por dia. Tá? As mulheres usam palavras como recompensa, por isso os elogios. As mulheres são emocionais, ouvem com os olhos e têm uma limitada capacidade de orientação espacial, porque elas não saíam para caçar, né? Eram os homens que saíam para caçar. Então, assim, lembrando, de novo, eu vi passar aqui algum comentário que isso são características generalizadas, tá, gente? Bem marcado, digamos assim, uma análise muito, muito crua do que é o ser humano. Mas são essas as características principais. E aí a gente já pensa, né? O homem é mais silencioso, ele não é de muitas palavras. A mulher tem que falar 20.000 palavras por dia. Aí, se a mulher quer que o homem fale, dialogue, fale muito e entre em detalhes, difícil, porque ele é mais do gostei. Enquanto que a gente abre esse gostei, a gente expande esse gostei, né? E da mesma maneira que o homem, né? Exato, objetivo, direto, prático, né? Da mesma maneira que o homem tem essa necessidade de silêncio, de conversar aqui dentro com ele mesmo, e não necessariamente falando. Então, muitas vezes, o silêncio do homem não é um desgostar, não é uma desatenção, é simplesmente o modo dele refletir e pensar na situação. Então, são essas características que a gente precisa levar em consideração para poder ter uma convivência melhor, né? E aí, assim, quando eu costumava dar essa palestra, eu escutava alguns rapazes no comentário, alguns homens já casados que dizem assim,
Ai, quer me deixar doido é eu chegar do trabalho, cansado, exausto, sentar para jantar, calmo, em silêncio, e ela começar a me cutucar para eu falar. E aí? Como é que foi seu dia? Mas e aí? O que que você fez? Mas e aí? Então, assim, eles precisam desse silêncio, né? Para poder pensar. Enquanto nós precisamos falar. Então, se ela para de ficar no meu ouvido, é a tua própria característica enquanto mulher. Agora, além disso, que são características um pouco mais estereotipadas, temos as características individuais de cada indivíduo. Porque cada ser, cada um de nós é um ser único, individual, singular, irrepetível, não tem outro igual. Não tem. Ah, todas as mulheres são assim como você descreveu? Em média, a maioria das mulheres apresenta essas características. Todos os homens são assim? Em média, os homens apresentam essas características, mas cada um tem a sua singularidade. Cada um tem as suas características próprias, que tem a ver com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua história de vida, com o tempo e o espaço que você está vivendo. Por exemplo, essas características hoje podem ficar muito evidentes em algum lugar ou em alguma cidade, e lá atrás também outras poderiam ficar mais evidentes. Só para esclarecer que essas características eu tirei de um livro muito interessante que eu recomendo quem quer viver bem a dois, que é o Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, do Alan e da Barbara Pise. Eles são marido e mulher, eles são antropólogos, estudiosos do comportamento humano, e esse livro é o resultado de uma pesquisa que eles fizeram durante muitos anos em vários lugares do planeta, tá? De pessoas, de homens e mulheres que viviam tanto em meio urbano quanto em meio rural, de países ricos, de países pobres. Então, eles traçaram esse perfil que era comum aí a homens e mulheres. Mas aí eu estava falando da individualidade, né? De cada ser. E aí, com essa coisa da individualidade, vem aquela história que eu tinha também comentado com você, né, Priscila? A metade da laranja. Então, viver a dois é encontrar a metade da laranja? Não, gente, por favor, ninguém é metade. Todos somos inteiros. Então, a mulher, ela é inteira, o homem, ele é inteiro e eles se complementam. Eles não se completam, eles se complementam. Porque quando a gente fala de se completar, parece que eu sou incompleta, parece que eu estou faltando alguma coisa em mim. Da mesma forma, eles. Então, não tem essa coisa de sou incompleta. Todos nós somos um ser integral, inteiros. E eu vou me relacionar com essa outra pessoa e entender que ele é um ser inteiro, com as suas próprias características individuais. Características essas, como eu falei, que depende do caráter, da personalidade, do temperamento, do tempo histórico que vive, da circunstância de vida. O que é essa circunstância de vida? Qual é a tua realidade hoje? Você está trabalhando, está desempregado, está se formando, tem quanto tempo de relacionamento? Então, tudo isso interfere no jeito de um lidar com o outro, tá? Então, assim, temos características neurológicas, temos características hormonais, temos características individuais. E aí eu preciso olhar para o outro, entendendo que é um ser diferente de mim, e aí não vai reagir da mesma forma que eu a todas as situações. E que, de repente, ele também precisa compreender que ele é diferente de mim e que eu não vou reagir da mesma maneira em todas as situações. Então, o que é importante para a gente conseguir ter uma vida dois bacaninha? Primeiro, eu preciso conhecer muito bem com quem eu